Quero começar falando, gente, de ódio. Quero falar sobre a Andréa Sadi na Globo News. A gente não vai mostrar as imagens da Globo News, porque aqui eu e a Xanda, a gente tem uma política bastante restrita de imagens, para a gente evitar também mostrar televisões. Mas falar um pouco do ódio da Globo, do sentimento anti-Lula da Globo e como é simbólico o grande problema da comunicação do governo jogar milhões e milhões numa concessão pública de televisão dirigida por históricos inimigos da democracia. Eu gosto muito daquela frase, aquela máxima que o Fernando Moraes joga no Twitter dele, que os marinhos são inimigos do Brasil e eles devem ser sempre combatidos. A frase dele, do Fernando Moraes, era mais ou menos essa. E ela se aplica. A Globo tem alguns lapsos mais progressistas. A Globo tem alguns momentos assim que tem alguns apresentadores com alguma coisa na cabeça. Mas a jornalista Andréa Sadi, quando ela diz que o Lula não ganhou a eleição, quando ela diz que o Lula foi o Bolsonaro que perdeu, sendo que o Lula não traz nenhuma novidade, quando ela diz que o Lula não tem nenhuma vantagem, quando ela diz que o Lula é absolutamente um atraso para o país, ela está falando muito mais sobre a Globo do que sobre o que é o governo Lula. O governo Lula merece várias críticas. É um governo totalmente inclinado à direita e é um governo inclinado à direita por culpa da própria Globo. Se tem alguém responsável pelo governo ser esse local onde nós temos todo mundo agradando a direita liberal, a Faria Lima e a extrema-direita, isso é culpa única e exclusivamente da Globo. A Globo sempre combateu tudo o que se assemelha à esquerda neste país, inclusive cooptando parte da esquerda. A Globo sempre fez isso. Entre todos os grupos de mídia. Ultimamente faz de um jeito muito mais camuflado e, portanto, muito mais inteligente. Conta com um talento de muita gente boa, como a Daniela Lima. Daniela Lima é uma baita jornalista. E ela cumpre nesse tabuleiro da mídia confundir muita gente que acha que eventualmente a Globo vai ser de esquerda. Ela não é de esquerda, nunca será de esquerda. A Globo é a favor do sistema onde nós estamos, mais do que o fascismo. O fascismo ela apoia ocasionalmente, através de alguns dos seus porta-vozes. Mas a Globo, mais do que ter um lado na disputa ideológica, ela tem uma lógica que obedece o mercado onde nós sobrevivemos. A Globo é o sistema, ela é o nosso sistema jornalístico, principalmente com o padrão Globo de jornalismo. Ela é tecnicamente e ideologicamente o nosso jornalismo. Ela é a nossa teledramaturgia. Por mais que tenha os sistemas de streaming hoje em dia, ela ainda é o maior empregador de atores que trabalham em televisão. A Globo é o sistema. O tamanho da Globo contamina todo o resto do mercado. Nós estamos falando de uma emissora com proporções de uma TV soviética, de uma TV estatal, só que no universo privado. Com suas filiadas, com suas redes, com tudo que foi construído com a infraestrutura da ditadura. O dinheiro da Globo é o dinheiro da ditadura militar. E a ditadura militar ajudou a criar a Globo e ajudou a criar, por exemplo, a mentalidade que o Bolsonaro levaria para a presidência da República. São os mesmos sistemas. São os mesmos ideais. E é muito interessante a Sadi dizer isso no ano em que o jornal Globo completa 100 anos. Vejam os especiais da Globo dos 100 anos do jornal Globo e dos 150 anos do Estadão e como eles tentam
mascarar a própria história. Como eles tentam transformar a história deles no que eles não são. A Lúcia Jardim lembra aqui, bom dia, Zambarda, essa suposta jornalista é amiga do Aécio, é da Globo, o que esperar dessa corja que fez na ditadura? Sem dúvida. André Sadi, para quem não sabe, antes do André Rizek, com quem ela é casada hoje, ela teve um relacionamento com o diretor do Globo em Brasília, que é o... Ai, gente, me fugiu o nome dele aqui, peraí. Paulo Celso. Deixa eu ver se eu falei o nome dele. Paulo Celso Pereira, que é o diretor da sucursal do Globo em Brasília, que tem um parentesco aí de padrinho de casamento do Aécio Neves. Paulo Celso, só para eu dar o parentesco certinho, ele é primo. Ele é primo do Aécio Neves. Então você vê por aí que ela, desde sempre, tem um relacionamento com o jornalismo do golpe, com o jornalismo dos patrões. A Andréa Sadi faz o jornalismo que agrada a direção da Globo. Ela tem as opiniões que, coincidentemente ou não, agradam a alta cúpula da Globo. Assim como teve Eliane Cantanhede, ultimamente tem mudado algumas posições. Mas Eliane Cantanhede é assim, muitas vezes. Merval Pereira é o clássico de ter opinião mais patronal do que os próprios patrões. E é o que garante, gente, a dominância ideológica da Globo. A visão de mundo que eles querem impregnar, a questão deles sempre enxergarem problemas em governos populares. O problema é o populismo. O problema é o populismo quando está nas mãos de um facínora. Como Jair Messias Bolsonaro. O problema do populismo é que vocês ajudaram a eleger o Bolsonaro e depois vocês lavam as mãos dizendo que fizeram bom jornalismo na pandemia. Isso não basta, Globo. A Globo foi contra o 13º salário, a Globo era classicamente antivarguista. A gente sabe, os estudiosos da comunicação sabem quem é a Rede Globo. Sabem o que eles fizeram no verão passado. Sabem o problema que eles trazem para a democracia. Quem estuda um pouquinho sabe o que é exatamente a Globo. Qual é o problema que ela traz enquanto emissora, enquanto veículo de comunicação. A gente sabe, a gente luta contra, a gente pede superchats aqui para vocês para a gente ir construindo alternativas, para a gente fazer uma discussão ideológica, uma discussão midiática, que é muito importante. E dentro dos grandes conglomerados de comunicação, o cara que está falando, por exemplo, da prisão do Bolsonaro abertamente, e é um dos poucos nisso, é o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo está falando o que vai acontecer com o Bolsonaro preso. Cadê a Globo fazendo isso? A Globo, eventualmente, tem um comentarista que ressuscita o Bolsonaro. Que ressuscita os seus ideais. Que coloca os seus ideais para circularem. Que contamina o debate, que faz aquele bolsonarismo soft. Ah, eu não sou bolsonarista, mas o Lula é fogo, hein, gente? O Lula é complicado, hein, gente? O Lula é um problema, hein, gente? É isso que está sendo praticado muitas vezes entre os veículos e o que a gente tem visto por aqui. A gente tem visto cada vez mais por aqui. E é um problema o que está sendo colocado. É um problema o que está sendo proposto. É um problema como é que as coisas estão sendo colocadas. A Globo é a corresponsável. Isso é uma discussão que eu estava tendo com o Alexandre Link lá do Quadrinhos na Sarjeta no Drops de Jogos. Eu fiz uma entrevista com ele. Eu estava falando para ele. O brasileiro, infelizmente, ele é de direita. E eu vou dizer para vocês por que ele é de direita. O brasileiro transformou-se num conservador, o brasileiro transformou-se num careta, o brasileiro ficou de direita porque nós temos a Rede Globo de televisão como principal mídia. Ah, mas a Globo dá espaço para a diversidade, mas é uma fachada. É uma fachada para a sobrevivência dos seus próprios negócios. A Globo nunca será de esquerda, porque a Globo é o sistema. O Estadão nunca será de esquerda, porque o Estadão, desde o começo, está comprometido com os ideais liberais.
Essa gente, pessoal, por contrato, pelo que eles sempre defenderam como diretrizes dos veículos que eles criaram, por isso que é muito importante, a Folha Democrata, na sua abertura, ela tem um manifesto de imprensa, e ali a gente declara abertamente que nós somos de esquerda. A gente fala abertamente o tipo de mundo que a gente defende. A gente fala abertamente o que a gente espera de mudança nesse mundo. E você ter ali um manifesto é relevantíssimo para dizer quem você é. E a Globo diz claramente o que ela é. Ela é o sistema. Ela é o sistema. A Globo faz uma fachada com a diversidade, a Xanda lembra muito bem. Agora, de olho nos evangélicos, eles colam até com o André Valadão. Eu tava esse final de semana, gente, eu fui pro Rio de Janeiro, tomara que isso não me iniba para futuros convites, mas eu tava no evento da Globo. E eu tenho certeza que eu tava ali também um pouco para ser uma cota de esquerda daquele evento. Ah, a gente ouve todo mundo, inclusive o cara lá que vive criticando a gente. E não tem problema, eu vou. Eu vou, dependendo dos assuntos que são tratados, é importante eu ir. É importante a gente estar no território de gente que preferia que às vezes que eu não existisse. Que preferia que a gente não falasse desses assuntos. Mas a gente precisa entender quem eles são. Eles são uma emissora que eles querem falar sozinhos, tá? Eles querem ser a única intermediação de vocês com a realidade, com o que está acontecendo no trabalho midiático. E é por isso que é fundamental que existam nós para criticar ele. Mas para criticar a Globo, a gente precisa, gente, dos superchats, que vocês se tornem membros aqui do canal, clicando no cifrãozinho do seu lado direito aí embaixo, que vocês nos sustentem. Nós somos uma mídia popular, nós somos uma mídia mantida pelo povo, nós somos uma mídia que debate todas essas questões, estando do lado de vocês, pensando pelo prisma de vocês, para a gente não perder nada do que está acontecendo. E o que eu falo, tem exceções das exceções dentro da mídia corporativa que realmente falam a verdade a respeito do que está rolando nos bastidores, tá, gente? A gente vê assim, é uma raridade o que está realmente acontecendo nas redes, tá, gente? Então a gente precisa estar juntos, estarmos atentos em cima de tudo o que está acontecendo, meus queridos e minhas queridas. Então era mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês todos. A gente vai continuar cobrindo todos os principais assuntos. Eu prometi ontem que eu ia falar do Monark hoje, mas eu vou deixar para amanhã, porque é um assunto meio frio. E a gente vai abordar aí todos os assuntos para que nada fique devendo. Fala, Xanda, querida! Aplaudindo de pé o editorial de hoje, Pedro. Habitou. Obrigado, querida. A gente vai fazendo aqui da forma que a gente coloca, porque, infelizmente, gente, através desses porta-vozes, a Globo ela destila ódio. Ô, louco! Olha quem tá aqui! Carlinha Mori. Bom dia, Pedrinho. Xanda trabalhando hoje, ouvindo a Folha. R$126. Obrigado, minha querida. Obrigado. Carla Mori já apareceu, já terçou, mandando uma super contribuição. Já estamos nos aproximando aí da nossa meta financeira. Porque é importante, gente. É importante a gente ter a coragem de falar essas coisas. Porque é o seguinte, se a gente não criticar a Globo, se a gente não criticar a hegemonia dos grupos de direita no Brasil, a gente jamais vai ser ouvido. A gente jamais vai ser levado a sério. A gente jamais vai discutir também com o público uma coisa que é importante, tá? O ódio à Globo, o ódio aos grupos de direita, ele não é exclusividade nossa, tá? Tem muito bolsonarista que é anti-Globo. Mas, diferentemente deles, eu não tenho interesse, por exemplo, que vocês passem a duvidar dos fatos
que muitas vezes saem na mídia corporativa. O que eu quero propor é transformar a nossa comunicação. Tirar, por exemplo, o poder da Globo para que mais grupos concorram. Isso é uma ideia até, gente, não é nenhuma ideia socialista, não é uma ideia comunista. É uma ideia liberal que a gente coloca aqui. De competir, de ter mais focos, da gente discutir outras formas de pensar o país e não entregar tudo a uma grande emissora. E o Lucas fala uma coisa importante aqui, tá? A minha crítica é a instituição. Eu tenho muitos amigos na Globo. Muitos amigos, excelentes repórteres. O Rizek é de esquerda, tá, Daisy? O Rizek é mais de esquerda do que a esposa dele. A Andréa Sadi é outro papo. A Andréa Sadi faz o jogo dos patrões mesmo. Eu tô falando ela encontra o jornalista, tá, gente? Eu não duvido que ela seja uma boa esposa, uma boa pessoa. Parece que é uma pessoa divertida, inclusive. Mas a questão é que ela pensa ideologicamente. Agora, o que o Lucas fala aqui é precioso. Jamais as críticas são direcionadas aos profissionais. Existem bons repórteres na Globo, existem bons repórteres na Veja, existem bons repórteres na Folha de São Paulo, existem bons repórteres no Estado de São Paulo. O escândalo das joias, eu quero lembrar só a vocês, tá? Quem descobriu o escândalo das joias do Bolsonaro foi o... Qual o nome daquele repórter? Peraí, escândalo das joias... Escândalo das joias, Estadão, acho que é André o quê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o nome dele aqui. É o André Borges. Foi o repórter André Borges do Estadão que deu o furo das joias da Michelle. Os cheques da Michelle, não sei se vocês lembram, foi do site, o furo é do site de extrema-direita Antagonista. O Antagonista tem amigos meus que trabalharam no Antagonista, são excelentes repórteres. São apuradores. Por isso, inclusive, que a gente tem que fortalecer a mídia progressista para não ficar os furos e as informações somente nos grupos hegemônicos. A gente precisa também fazer as nossas apurações, a gente precisa ir atrás das informações. Eu trabalho todo dia com isso. Nós, inclusive, no final de semana, é bom a Carla Mori, que você estiver assistindo para saber, a gente precisa de toda a contribuição de vocês, gente, porque no final de semana, nós que somos assim pequenininhos, nós temos um canal de YouTube muito bom, de 100 mil inscritos, mas nós que temos um site pequenininho, a gente já sofreu censura por contar verdades nesse espaço. E isso, sem dúvida nenhuma, é fruto de bom jornalismo. O que eu faço aqui é jornalismo de qualidade. Eu não fico gastando tempo só falando mal da Globo. A gente fala mal da Globo porque ela é um problema enquanto serviço de comunicação no Brasil. Ela não permite a concorrência. Ela não permite que a gente pense outras formas de comunicação. Esse é o problema fundamental da Globo. E aí é não cair só naquela concepção rasa dos bolsonaristas, que eles simplesmente ficam falando Globo lixo. Não é que a Globo é um lixo. A Globo é um problema por outras questões. Por essa questão mercadológica. E aí ela vai ter jornalistas babando ódio lá dentro, ódio antilulista, porque é isso que agrada os patrões deles. E é isso que vai dar destaque para esses profissionais. O Lucas está falando aqui. Quem puxa o saco dos patrões, quem puxa o saco da família Marinho, é quem se destaca na Globo. E quem tem opiniões independentes vai ser sempre escanteado. O Reinaldo Azevedo é a mesma coisa dentro do Grupo UOL. O Grupo UOL está indo muito à direita. O Reinaldo é um foco de luz lá dentro. É a exceção da exceção. Porque a verdade, e ele nem é o cara mais à esquerda que vocês conhecem, é um cara ponderado. Mas a ponderação do Reinaldo o torna diferente do que a gente vem vindo aí.
Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.